O nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito Marcos Pagan. Ele recebeu a equipe do programa Gente em Destaque em sua casa em Jacareí para uma conversa sobre a sua vida e a sua carreira. Pagan trabalha atualmente em São José dos Campos, mas por muitos anos, Jacareí foi o local onde exerceu a sua função. No bate-papo, ele vai contar como começou na profissão, quais são as suas referências no meio do direito e a opinião sobre a Justiça Nacional. Dono de uma boa oratória e tido como exemplo dentre os profissionais do meio, o Dr. Marcos Pagan é um apaixonado pelo que faz. Estudioso do direito em variadas áreas, tem frases fortes sobre o assunto que permeia sua vida, a advocacia. No nosso programa, ele vai relembrar os primeiros passos na carreira, mas também vai recordar a infância e o papel que os seus pais tiveram em seus primeiros anos de vida. O Gente em Destaque começa agora. Bom, doutor Marcos Pagan, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui gravando com vocês, ainda mais na cidade que eu escolhi para viver. Eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho da sua infância. O senhor é de São Paulo, né? Eu sou nascido na zona norte de São Paulo, é um bairro que chama Jardim São Paulo, no distrito de Santana. Meus pais são de São Manuel, uma cidade que é no interior de São Paulo, né? Fica no centro de São Paulo, vieram para cá há mais de 50 anos e daí nós fixamos, né? Eu nasci nessa casa que é ali na Zona Norte, ali cresci, era um bairro pequeno, parecido com o interior, e isso era algo que fazia com que eu gostasse muito do bairro. Tem muitos amigos ainda de infância lá nesse bairro ainda, com os quais eu ainda tenho algum contato. E tinha irmãos, filho único? Minha família é grande, viu, Rodrigo? Minha família, somos 8 irmãos, é uma família antiga, né? Minha mãe é descendente de italiano e meu pai é descendente de espanhol. Então nós eu sou o caçula desses 8 irmãos e acabamos tendo uma família italiana mesmo, né? Reuniões em casa com uma mesa bem grande, os meus irmãos com as respectivas esposas. Eu tenho 13 sobrinhos, né? Então muito falatório. Muito falatório, muita comida, né? E foi engraçado que isso foi algo que ajudou, inclusive um dos meus irmãos me disse, a talvez escolher a carreira do juiz, porque a gente tem essa questão da conciliação, né? Que é hoje a minha principal função em São José dos Campos, e isso eu acho que herdei um pouco da família também. E a sua infância do senhor, o senhor falou muitos amigos lá em São Paulo ainda, foi de brincar na rua ainda essa época ou não? Na época que eu tinha, que foi na década de 70 e 80, o bairro já era grande, já tinha bastante casas, né? Era asfalto, mas eu acho que era uma realidade um pouco diferente. Então eu estava acostumado a brincar de polícia e ladrão, taco, principalmente futebol, que é o esporte que eu mais gosto, e a gente pintava a rua, o pessoal ajudava, né? E aí quando vinha carro, a gente falava o carro passava e a gente foi assim se desenvolvendo, uma comunidade restrita. Eu conhecia todos os pais dos meus amigos, então foi uma realidade do interior que hoje já não seria mais possível lá. Hoje o progresso chegou, também o metrô está muito próximo de lá do bairro onde eu moro, e eu não vejo mais as crianças quando vou para lá, né? Mas eu não posso reclamar da minha infância. Minha infância foi muito gostosa e foi uma infância de interior mesmo. Como é que foi para o senhor crescer numa família grande, o senhor sendo o caçula de 8 irmãos? Eu imagino que seus pais eram mais velhos. Sim. Quando o senhor nasceu. Sim. Como é que foi crescer nesse ambiente?
Sabe, Rodrigo, isso eu acho que foi uma experiência que me ajudou muito, inclusive em termos de evolução, de maturação, porque eu sendo caçulo, raspa de tacho, como eles diziam, né, eu tive muito contato com pessoas adultas logo cedo, né, então os meus irmãos já eram mais velhos, a minha irmã, que praticamente cuidava de mim, minha mãe era professora e tinha muitas outras atividades, e isso eu acho que acabou me ajudando porque eu acabei amadurecendo um pouco mais rápido e absorvendo muito dos meus irmãos. É algo que eu depois, refletindo sobre isso, eu pensei, meus pais, eles têm evidente a função de pais, mas eu acho que talvez eles tenham ficado um pouco como uma figura de avós, né? Porque quando eu nasci, minha mãe já tinha 46 anos. Nossa. Então eu os vi também envelhecer mais cedo e também absorver a sabedoria que vem das pessoas mais velhas, o que me foi bom, né? Infelizmente os meus pais, que conheceram Jacareí, vieram até aqui ao fórum, gostavam muito de vir para cá e me ver até como juiz, né? Eles faleceram o ano passado. Minha mãe faleceu no dia 5 de junho e meu pai no aniversário dele, 30 de agosto, com mais de 90 anos. E além disso, essa pergunta é muito interessante por conta disso. Além de tudo isso, eu acho que o mais importante foi o legado que eles deixaram em relação aos valores familiares, né? Aos valores deles próprios como união, 65 anos de casado, é um casal católico que praticava não só a sua fé, como também participava de quermesses e de eucaristias como ministros. E eu acho que isso tudo foi um grande aprendizado para mim, e mais do que se eles tivessem um discurso, foi um aprendizado em termos de exemplo, e por isso eu acho que a absorção foi mais forte. Que tipo de educação que eles deram para o senhor? Eram mais rigorosos, de cobrar a escola, essas coisas assim? Como minha mãe era professora primária, né, isso aconteceu com todos os meus irmãos. Um dos meus irmãos, inclusive, foi aluno da minha mãe, e minha mãe repetiu, meu irmão, né? Ele brincava até o ano passado, brincava com ela. Mas eles perceberam logo cedo que eu tinha uma inclinação para a escrita, uma inclinação para os estudos, né? Então, com base nisso, eu acho que minha mãe acabou investindo um pouco mais em mim, embora eu tenha tido praticamente toda a minha educação em escola pública, minha mãe estava sempre atenta e ajudava também com outras coisas, né? De alguma forma aprimorando o meu preparo intelectual. Isso foi bom, mas no plano dos valores, no plano da educação, eram rigorosos sim, tomavam conta, olhavam, queriam saber o que eu estava fazendo. É evidente, a gente tem uma liberdade, até porque meus irmãos pressionavam um pouco para que tivesse uma liberdade. Mas os meus irmãos mais velhos, Rodrigo, eles reclamam de alguma forma desse extremo rigor, porque eles foram criados nas décadas de 50 e 60 e meus pais eram bem rigorosos, com os valores da época, mas de uma forma assim um pouco mais rígida, porque não só na parte da religião, quanto na parte também da correção dos atos e do comportamento, era algo que realmente marcou na nossa família. Quando é que o direito começa a surgir na vida do senhor? É por influência de algum familiar ou o senhor mesmo que quis procurar? Isso é engraçado porque em casa dos meus 8 irmãos, todos eles tiveram alguma atividade de educação, né? Ou sendo professores, a maioria deles tem 3 ou 2 mulheres são professores. Eu também dava aula em casa, ajudando minha mãe que dava aula particular, né? Logo cedo comecei também com o magistério, vamos dizer assim, que é algo que também permanece até hoje. Mas a parte do direito foi engraçada porque eu não tinha ninguém sequer advogado na família. Normalmente os juízes têm alguém que já... uma família grande como a sua também? Família grande, né? Vamos dizer que eu fui precursor. Eu tenho 4 irmãos que estão na área de comércio, né? 2 deles são empresários, têm uma empresa, os outros 2 trabalham para isso. Um deles está nos Estados Unidos também trabalhando como prestador de serviços, mas o direito surgiu quando eu fui fazer cursinho. Eu fiz um curso técnico
na área de exatas, em mecânica, né, na Escola Técnica Federal lá de São Paulo, que está vindo agora para Jacareí. Fiquei muito contente de saber, porque foi uma formação muito importante para mim. A parte de exatas, embora não seja muito próxima da do direito, mas ela até hoje me ajuda muito, porque a gente consegue entender as coisas de uma forma mais lógica. E quando eu fiz esse curso técnico, eu falei, eu não tenho vocação para ser engenheiro. Cheguei até a cursar um pouquinho, 6 meses de publicidade, propaganda e marketing, mas logo depois, no primeiro ano, eu larguei, voltei a fazer cursinho, e foi engraçado. O direito surgiu na minha vida por conta da literatura. No cursinho eu tinha uma professora de literatura muito ativa, que gostava muito de mim também, e começou a falar dos grandes poetas. E eu percebi que a maioria desses poetas, muitos desses poetas, na verdade, eles tinham estudado no Largo de São Francisco, na Escola de Direito. E eu me perguntei, por que não, né? Eu gostava tanto de ler, de escrever, e acabei fazendo, eu lembro até hoje que eu estava lá sentado numa mesinha e fiz o meu xizinho para direito. E o direito me conquistou logo na primeira semana de aula, aquilo me conquistou, e engraçado, foi logo no primeiro mês, quando eu tive a aula com um juiz da família lá de o doutor Sérgio Covelo, já se aposentou, mas quando eu vi ele dando aula e falando do juiz, eu falei, é essa carreira que eu quero abraçar. Quer dizer, o senhor falou da publicidade e da engenharia, que poderiam ser segundas opções para o senhor, mas o senhor, logo que na primeira aula do direito, já conquistou ali, né? Já conquistou. De fato, eu pensei até em juntar as duas coisas, e era quando eu comecei a fazer o cursinho, eu pensava em fazer arquitetura, porque daí eu iria ter uma parte relacionada a humanas e também a parte que eu já estava bem preparado, a parte de exatas. Mas acabei abandonando, fui para o direito, mas aí eu tive, vamos dizer assim, vou dizer uma recaída, mais um recomeço na área de exatas, porque no segundo ano de direito eu fui fazer administração pública na Getúlio Vargas, né, na Fundação Getúlio Vargas, e eu fiz as duas faculdades juntas, a de direito à noite, e à tarde eu fazia a faculdade de administração, que tem uma carga de exatas também muito grande, mas que tem uma carga de humanas também. E durante a faculdade, o senhor já lia bastante desde a adolescência? Eu gostava principalmente de escrever. Eu era um leitor também assíduo, mas a escrita sempre me conquistou por herança também da minha mãe, que minha mãe ela escrevia, eu gostava tanto nos aniversários quando ela me escrevia cartões, né, e eram textos muito bonitos, e eu logo também fui desenvolvendo a parte da escrita, e engraçado que comecei a dar aula de português, né, depois eu caí para o português jurídico, mas a parte de português e redação foi algo que me acompanhou também desde os 13, 14 anos. Eu fui também absorvendo e aprimorando também essa atividade, que me ajudou bastante, não só a passar nos concursos, né, como também me ajuda até hoje no direito, e me ajuda também nessa função do magistério. O senhor escrevia que tipo de textos? As pessoas perderam um escritor para ganhar um advogado? Perderam um escritor. Eu acho que ganharam um juiz, viu? Porque eu cheguei a escrever, tem alguns textos de poesia, mas eu brinco que eles estão muito bem guardados, não haverá perigo de serem publicados, então eles eram mais para mim mesmo, para eu extravasar um pouco de emoção, mas eu gostava de escrever mesmo, eram textos dissertativos, né? E foi isso que me ajudou também depois, porque tanto na função como juiz a gente tem uma parte descritiva, mas principalmente dissertativa, e eu acabei também nas faculdades, isso me ajudou bastante também, a fazer trabalhos, a fazer provas, e depois quando eu ingressei nos cursos preparatórios que eu dei essa matéria de redação. Você nunca pensou em publicar sequer nenhum poema, um poeminha só? Não, um poema. Eu tive um agora recentemente que eu escrevi por conta da minha esposa estar fazendo uma dança, né? E elas pediram para que eu escrevesse um texto, e me veio uma inspiração de poesia. Escrevi, as meninas disseram que gostaram muito, algumas choraram. Eu até falei assim, bacana, né? E eles publicaram no teatro, eu falei assim, pronto, já tem alguma coisa publicada, já tá bom. O senhor é daqueles que sabe de cabeça para declamar assim poemas? Tem algumas coisas que eu sei, sim.
eu sei alguma coisa de Camões, mas não muita coisa. Eu não sou realmente uma parte... eu tinha um professor que dava aula comigo, que era professor de cursinho, né? E eu via a aula e ficava admirado de ele falar alguma coisa. Mas um ou outro de Camões, alguma coisinha Por exemplo, sim, só um trechinho que o senhor possa... Vamos buscar aqui na memória. Bom, tem aquela famosa do Fernando Pessoa, né? Aquele refrão que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge fingir a dor que devera sente. Mas eu lembro uma de Camões que eu guardei na época de cursinho. É um poema de Camões que se chama O Desconcerto do Mundo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos, tentando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. E daí o senhor, a faculdade o senhor faz mesmo em São Paulo? Mas eu a vi tirando da bolsa a foto, e olhando para a foto e se emocionando, chorando. Eu também, até quando eu falo, eu me emociono um pouco, mas aí eu lembrei muito da minha mãe e tive que sair da sala porque eu comecei a chorar nesse dia.